A gente acompanhou hoje a convocação da seleção. Uhum. Eu acho que assim, tem algumas... A gente vai poder discutir uma escolha ou outra do Dorival, Claro. se o Pablo Maia merecia mais do que o Zé Rafael, na minha opinião, não, por exemplo. Mas são coisas pontuais Acho que merecia não... os dois. Então, agora... Não tinha que ter o Casemiro, na minha opinião. Exato. Concordo plenamente. A gente pode discutir essas questões. Só que, no grosso mesmo, quando a gente vê o grupo, que é mais ou menos esse, Não vai fugir muito. me parece, na minha opinião, acho que o grupo mais fraco, tecnicamente, da história da seleção brasileira. Eu estive aqui com o Regis Tadeu, tem umas 2 semanas, ele falou, cara, vocês nunca mais vão ver o Brasil sexy. Pregou eu o acho muito apocalipse. difícil. Pregou... É meu amigo, Regis, eu acompanho, ele é crítico pra cacete. O que você acha disso? Então, eu acho o seguinte, eu gostei da convocação pelas novidades. Eu tinha escrito de manhã as opiniões de quem eu achava que ele deveria convocar, das novidades. Eu acertei vários. Rafael de São Paulo, Sim. Pablo Maia, Beraldo, Andrés Pereira, qual foi o outro? O Rafael, goleiro, você falou? Falei Rafael, Pablo Maia, Beraldo, Murilo. Andrés Pereira, Murilo. O do também Palmeiras, acertei. né? Mas eu tinha colocado o Murilo do Corinthians, do do ex-jogador Nottingham. do Corinthians também. Eu acho que essas novidades foram bem positivas. Ele explicou na coletiva que a transformação tem que ser gradativamente. Não podemos esquecer que ele vai jogar contra Espanha e Inglaterra. Times muito melhores que o nosso, mais entrosados, com um esquema tático mais definido e com treinadores que já estão lá trabalhando. Né? Ele vai encarar pela primeira vez isso. Então eu acho que assustou um pouco ele fazer uma renovação muito grande, muito radical, para encontrar essas duas seleções. Então, por exemplo, eu não teria chamado o Marquinhos. Eu teria chamado o Murilo do Nottingham Forest. Eu não teria chamado o Casemiro. Eu teria chamado o Zé Rafael e o Pablo Maia, né? Eu gosto do Pablo Maia. Eu não teria chamado o Richarlison. Eu teria chamado o Vitor Roque. Eu não teria chamado o Rafinha, sabe? Teria chamado o Cebolinha. Ou, sabe, algum outro atacante de velocidade que tem por aí que... Ou então o próprio Lucas, de São Paulo. O Pedro do Flamengo. Não, Pedro como atacante grande. centroavante. Mas o Lucas, já no lugar do Rafinha, eu levaria o Lucas. Porque o Lucas foi o cara que fez a diferença pro São Paulo. O São Paulo mudou o patamar dele no ano passado e ganhou a Copa do Brasil com a chegada do Lucas, que colocou uma intensidade diferente e agora está sendo a mesma coisa. E o Dorival viu isso de perto. Então, por isso. E assim, eu não entendia, quando eu via os debates, eles não colocando nenhum jogador de São Paulo na prévia de convocação. Isso é absurdo. O cara conhece... Quais são os jogadores que ele mais conhece? São Paulo. Certo? Ele treinou até janeiro o time de São Paulo. Os outros, ele convocou por ver jogar. Mas os caras do São Paulo, não. Ele tá ali. Então, Rafael... Era óbvio que ele ia convocar, na minha visão, era óbvio. E o Pablo Maia também. E o Nestor, se não tivesse machucado, também. E poderia ter chamado o Lucas. Então é assim, seleção brasileira é questão de opinião, é questão de visão, é questão de gosto dos jogadores. Eu gostei das novidades. Mas eu acho o time fraco. Quem que você acha que vai ser o próximo ídolo do futebol brasileiro que vai ocupar esse lugar que o Neymar, para muitas pessoas, ainda está? Cara, eu acho que o Endrick é um grande candidato. Eu acho que o Vitor Roque também é um grande candidato. Sabe por quê? Porque os ídolos não é nem sempre aquele que é melhor jogador, mais técnico. Não é. Os ídolos, na maioria das vezes, são aqueles que fazem mais gols. Né? Dificilmente você vê um cara... Dificilmente você vai ter um Ronaldo, que era tudo. Fazia um monte de gols e ainda jogava pra cacete. Né? Fora de série completamente. É difícil. Mas, por exemplo, o Endrick e o Vitor Roque, eles estão desenvolvendo. Os caras, um já tá no Real Madrid, que vai em julho, e o outro tá no Barcelona, cara. Porra, bicho. Os dois são jovens. Um tem a diferença de idade de um pro outro é de 1 ano, praticamente. Acho que um tem 19, porque já tá lá. Né, já tem mais de 18, porque já tá lá. E o outro vai fazer 18 e vai pra lá. A diferença é de 1 ano. Vini Júnior, você não vê esse... O Vini Júnior, você não vê esse potencial aí do não, também? Vejo. Vai ser pode ser um deles.
Pode ser um deles, porque em 2000... Não estou comparando jogadores, tá? Esquece a comparação. Tá. Mas em 2002 você tinha o Ronaldinho Gaúcho, você tinha Rivaldo, você tinha o Ronaldo, você tinha o Roberto Carlos, você tinha o Cafu. Todos eles eram grandes ídolos da seleção brasileira. Né? A seleção brasileira está numa fase de reformulação. Vão surgir novos jogadores. Vão criar novos ídolos também. Mas não necessariamente esses ídolos vão ter o mesmo tamanho daqueles que tiveram no passado. Mas vão acontecer novos ídolos. Vai ter novos... Por exemplo, o Neymar não é ídolo para um monte de gente ainda? Sim. O Neymar não fez nada na seleção brasileira, gente. Fez. O Neymar ganhou uma Copa das Confederações, que não existe mais. Tá? É um campeonato que não existe mais. A Copa América que ele não jogou, o Brasil ganhou. Sim. A todas que ele jogou, ele não ganhou. Só foi para a final uma vez e perdeu em casa. No Maraca. Copa do Mundo, ele também não conseguiu em 3. A primeira ele estava jogando muito bem e tomou aquela pancada covarde do Zuniga, né? Da Colômbia, que quebrou a costela. Aquela estava muito bem, as outras duas para mim não, né? Mas ele foi um cara muito acima da média até sair do Barcelona. Eu acho que depois que ele foi para o PSG, foi declínio. Minha visão, né? Mas como não aparece ninguém, você ainda fica preso ao último ídolo. Mesmo que ele não esteja jogando bem, mesmo que ele não esteja mais decidindo jogos, você fica preso ao último ídolo. Eu entendo as pessoas que ainda veem o Neymar como uma grande solução da seleção brasileira. Nós não temos nada. Sim. Se o Neymar estiver bem, sério, querendo jogar bola, não ficar se jogando no chão, nem sendo celebridade, muito menos influencer, se ele tiver a fim de jogar bola, eu acho que ele pode ser muito útil. Você ainda acredita mesmo ele indo para o Al Hilal da vida, assim? Não, eu não acredito. Você acha que faria bem ele voltar para o Santos? Então, cara, o Neymar só vai fazer bem para algum time se ele tiver a fim de jogar bola, se ele tiver a fim de treinar, se ele tiver objetivos na carreira dele sem ser ganhar dinheiro, sabe? Fazer mais gols, ganhar mais títulos, ser campeão de alguma coisa, sabe? Esses objetivos, o Neymar, quando fala, é só da boca para fora. Porque quando você vê na prática, ele não se esforça para conquistar esses objetivos. Teu filho quer ele no Santos de volta? Então, olha só. Por exemplo, no caso do Neymar, até vou falar aqui. As pessoas falam, né? Porque eu sempre critico o Neymar, que eu persigo o Neymar, que eu sou isso aqui. Cara, e eles esquecem quantas vezes eu elogiei o Neymar. Eu lembro, desde quando começou a jogar, até chegar no Barcelona, eu só falei bem do Neymar. E quando ele foi pro PSG, eu fui um dos poucos que falou assim: ele tá dando um passo errado. Ele tá dando um passo errado. Ele tá indo para um time que não tem peso na camisa e que não tem peso nenhum na Europa. Isso eu falei naquela época. Porque eu sei a história dos times europeus. E aqui, não, puta, PSG. Como o PSG não tem história, não tem até hoje, gente. Não tem. Não tem até hoje. Nenhuma. Peso. O Porto é mais pesado que o PSG na Europa. Já ganhou duas Champions. Você é louco. Uma delas com você lá, né? Uma comigo lá. Então, cara, eu acho que o Neymar, se ele se esforçar, se ele pôr na cabeça que tá acabando e ele pode ainda conquistar algumas coisas que ficaram pelo caminho, tipo uma Copa do Mundo, tipo uma bola de ouro, né? Tipo o melhor jogador de uma Copa, se ele treinar, se ele se esforçar, se ele esquecer que é influência, se ele não dividir o foco com celebridade, ele pode ainda conquistar alguma coisa, e ele conquistando, automaticamente o futebol brasileiro também conquista. Mas, se você me perguntar se eu acredito que ele vai fazer isso, eu falo que não. Você não vê força de vontade? Nenhuma. Nenhum foco. Não vejo. Isso é a minha opinião. Se alguém vê foco nele, me mostra. Tira uma foto, mostra aí. Porque não adianta ficar postando videozinho de treinamento uma vez por mês. Você sabe quando eu vi foco nele? Foi no primeiro semestre, antes da Copa do Mundo. Aquele primeiro recorte ali no PSG, que ele estava jogando com o Messi, com o Mbappé. Ele teve os melhores números daquele time, com os dois do time. Mas e aí só que ali machuca aí melhores durou números. Muito pouco. Eu discuto melhores números de qualquer coisa. Eu discuto. Sabe por quê? Porque assim, 83% de posse de bola, do dobro de chutes a gol do outro time. E o jogo termina 1-0 para o adversário.
Cara, aí você vai valorizar esses números? Que valeu esse número. Né? Não, futebol não é matemática. Futebol não é matemática. Futebol é instinto, magia. Subjetivo. Sabe, é coisas ali que no campo não tem matemática, meu irmão. Aquilo que o Renato Augusto fez ontem contra a LDU, que ele foi pro fundo, deu uma caneta no cara, aquilo ali não tem matemática. Tem tática, não tem nada. Você vai pegar a estatística do jogo, aquela puta jogada não vai estar nem na estatística, porque não tem estatística de puta visão de jogo, domínio de bola, caneta no cara, não tem essa estatística. Então, os números do futebol, eles são muito relativos. Para mim, são poucos os jogos que os números realmente mostram o que foi o jogo. Então, voltando lá, para mim, o Neymar é jogador para decidir jogo, não é para ter número. Não é para quantos passes certos ele deu. Não é para quantas assistências ele deu. Ou Cara, ele tem que dar assistência porque ele tem capacidade para isso. Mas ele tem que decidir jogo. Tem que decidir jogo. Se o Neymar for para a seleção brasileira e não decidir jogo, que peso vai ter? Nenhum. De quem você espera a decisão de um jogo? Um cara que invente uma jogada e decida um jogo se o Neymar estiver em campo. Quem? Fala pra mim. Dele. Não, só dele. E uma pena é que ele decidiu a porra do jogo e a gente entregou, né? Depois lá. Então, mas ali, tudo bem. Ele fez aquele gol. E não bateu o pênalti. Então, ele fez aquele gol. Não, aí é então, foda. aí foi pros pênaltis. Cara, Foda. o que ele e o Tite pensaram ali? Não, ali O Neymar quis ser o herói da disputa de pênalti. Esperar o último pra ele bater, o time ganhar e sair correndo. E o Tite acatou isso. Nossa. O Tite, como treinador, tem que chegar, nós precisamos fazer esse... Era o terceiro pênalti, né? Era o quarto, né? O quarto. O primeiro o Rodrigo errou. Primeiro o Rodrigo errou e tinha que fazer o terceiro pro jogo continuar, né? Pra empatar. Nós precisamos fazer esse gol de qualquer jeito. E depois o Alisson, o Ederson. O Alisson. O Alisson pegar o pênalti vai continuar. Nós precisamos fazer isso, vai lá e bate. Claro. Ou abrir, né? É. Porque o Messi foi pros pênaltis, ele abriu. E o Mbappé foi lá e abriu. Não, eu já tô contando que ele não bateu o primeiro, que ele já deveria ter batido. Todo pô. mundo, na Copa do Mundo, o melhor jogador bateu o primeiro. Todos. Só o Brasil que não.